Muita gente já tá de férias, criançada também. Quem não entrou, daqui a pouco vai entrar. E quem não vai tirar férias agora, também começa a se organizar já. Por exemplo, Vaguinho, você faz o que normalmente nas férias? Viaja? Se eu te contar, você acredita? Eu não gosto de tirar férias. Que isso, Vaguinho? Eu gosto tanto do que eu faço que eu não gosto de tirar férias, juro. Eu fico incomodado, você acredita? Mas é bom viajar também É pra bom, conhecer. a não ser que você vá viajar, por exemplo, pra algum lugar, conhecer lugares novos. Isso aí é legal. Agora, Conhecer, tirar voltar. férias e ficar assim, eu fico incomodado. Eu fui uma vez pra praia, era uma segunda-feira, vi todo mundo saindo pra trabalhar, começou a me dar uma fobia. Parecia que eu tava ruim. É bom porque a gente gosta, né, do que a gente faz, Na Vaguinho. verdade, somos abençoados de fazer o que a gente ama. E já é uma vantagem. Mas tirar férias realmente é importante. É isso. Mas aí o pessoal, às vezes, não sabe se organizar direito. Então, hoje o Vem Com a Gente vai dar dica de finança também. Opa, e, bom. claro, pra criançada também, tirar as crianças da frente do celular. Pessoal, né, acaba, às vezes, ali ficando muito preso no celular, na televisão. Então, tem dica importante também aqui. Lembrando que a tela faz mal. Só que é aquela história, né, Clarinha? Ainda mais você que faz parte do dia a dia do A Voz do Rio aqui, você sabe, tá tudo tão complicado, tá tudo tão perigoso, né? Qual é o equilíbrio? O quanto é certo deixar ou deixar ir pra rua, como a gente ficava na rua antigamente, e a gente sabe que essa não é a realidade das crianças de hoje. É complicado, é uma missão ainda mais difícil, então esses toques são super importantes. certeza. Você tem toda a razão, então um excelente programa pra você. Obrigada, Vaguinho. A gente vai saber tudo isso hoje, muita dica por aqui. E, claro, como a gente falou de férias, falando em férias, e como a gente disse, a preocupação dos pais é uma: como tirar os filhos da frente do celular. E a gente vai estar aqui assistindo. Beijo! Beijo! Dos pais hoje em dia, principalmente agora nesse mês, julho, junho, das férias. Como tirar as crianças da frente do celular. Já foi o tempo que, no período das férias escolares de julho, a preocupação dos pais era como eles iriam se organizar para oferecer aos filhos o merecido descanso e lazer. Filmes no cinema, viagens, visita à casa dos avós, receitas divertidas, brincadeiras, entre outras atividades que faziam parte da lista que hoje foi substituída por uma única preocupação: como tirá-los dos celulares. Segundo pesquisas, no Brasil, uma criança na faixa de 10 a 12 anos passa aproximadamente 4 horas e 46 minutos diários no celular. O uso excessivo dos aparelhos, além de prejudicar a saúde física e emocional das crianças, tornou-se uma preocupação para os pais e responsáveis que agora precisam resolver o dilema. Para falar no assunto, no estúdio, a psicóloga Diana Quintela, MBA em Gestão de Pessoas, atualmente é diretora de uma instituição de ensino especializada no desenvolvimento da fase inicial da vida. Voltamos! Seja bem-vinda, Diana Quintela. Muito obrigada, Clara. Que Obrigada. A gente vai conversar hoje aqui justamente sobre isso, né? Um tema legal das férias e como tirar a criançada aí da frente do celular, da televisão, né? Qual a principal dica que você vê, assim, para os pais nesse período? Primeira dica, sempre que a gente fala de criança e tela, é claro que a gente vai desenvolver um pouquinho mais, mas a primeira inicial e mais importante dica que a gente fala é primeiro ser exemplo. Né? Porque tanto a gente conversa com as famílias, com os pais, limita o tempo de uso na tela, no celular, na TV, enfim, telas de maneira geral, com todo o embasamento, com várias justificativas que todo mundo fala e conhece, né? Mas é tão falado sobre isso. E aí, muitas vezes, esses pais que estão ali na frente, que são as principais referências dessas crianças, filho, sai do celular, não fica na tela, enquanto é o primeiro a estar. Então, a gente começa a conversa falando sobre isso, né? Com o certeza. exemplo é a principal forma de educação. Já tem que vir até, muitas vezes, antes das férias mesmo, né? Sempre, exatamente. Para dar como exemplo. E qual é a principal estratégia, então, para convencer já o filho a, de repente, ter uma outra saída ali nas férias para curtir, sem ser ficar ali no celular, sem ficar na frente da televisão? Sim, depende muito da idade dessa criança, né? Mas é dar outras opções de programas, de diversão, de entretenimento, né? Claro que nas férias tem muitos pais que estão de férias juntos com as crianças, aí é mais fácil, né? Você sair com a criança para brincar, levar a criança realmente para outros tipos de programações.
mas a gente sabe que nem sempre os pais também vão estar de férias juntos, né? Isso eu acredito que torne mais desafiador até esse momento, né? Os pais trabalhando e as crianças em casa, o que fazer. Então, o principal, não sei se o principal, mas uma primeira forma aí, alternativa é realmente dar outras opções. Jogos de tabuleiros, as crianças ficam sim muito entretidas, tem desafio, tem criatividade, tem novas ideias. Participar com a criança também, Participar com a criança, com certeza. Os pais estão trabalhando, não vou poder estar com os meus filhos ali. Pinturas, desenhos, histórias, livros, dependendo de onde mora. Ir para o ar livre, né, proporcionar realmente para as crianças esse contato. E aí também tem quem está em casa também, de repente pode dar umas dicas pra gente, né? Com pode certeza. participar então do nosso WhatsApp, só apontar então o celular pro nosso QR Code, dá dicas também. Quem tem filho, quem tem criança, de repente já sabe, já está acostumado muito, pode dar algumas dicas aqui pra gente compartilhar com outros pais. E falando nisso, falando nos próprios pais, né? Tem muita gente que não consegue tirar férias ali com os filhos. Então, acaba, de repente, tendo que incentivar, encontrar alguns outros amiguinhos, coleguinhas da escola, de repente é uma opção? Com certeza. Colônia de férias, muitos lugares oferecem colônia de férias, é uma ótima opção também. Reunir com os amigos é sempre, os pais precisam de outros pais muitas vezes, né, para se ajudar realmente nesse momento. Então, um dia na casa de um amiguinho, um dia na casa de outro amiguinho, para o parque, é muito importante. Inclusive, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem insistido muito nessa fala que a natureza é remédio para a criança, a natureza como cura mesmo. Então, é essencial para o desenvolvimento mental e físico da criança ter esse contato com a natureza, com o ar livre. Então, nas férias é muito importante que em algum momento coloque também ali atividades ao ar livre. Inclusive, você falou do colônia de férias, né? A interação com outras crianças normalmente sempre é muito indicado para o Super desenvolvimento. importante, sim. E agora, o uso excessivo do celular, né? Tem uma contraindicação aí justamente, é prejudicial para o desenvolvimento da criança? Como? É muito prejudicial. Isso já são estudos feitos há algum tempo, então são estudos muito sólidos, né? Existe muita convicção para afirmar o quanto que o excesso de telas é muito prejudicial realmente para as crianças. A Organização Mundial de Saúde indica que de 0 a 2 anos a criança não deve ter acesso à tela. A partir de 2 anos, 2 a 8 anos, um tempo limitado de tela, não é ser radical e não dá nada, porque a gente sabe que nem seria possível. Balança, né? Mas um equilíbrio claro, um equilíbrio real, que realmente a criança tem uma limitação mesmo, que ouça, né, o que os especialistas falam, os médicos falam, os psiquiatras falam, psicólogos, enfim, sobre o prejuízo realmente que o excesso de tela causa. O tempo de tela, né? O tempo excessivo causa mesmo prejuízo físico, né? A gente pode falar até de atividade física. O tempo é único. Então, a criança que está na tela não está correndo, não está brincando, não está se exercitando. Então, a gente fala dessa parte também de atividade física e também de muitas interferências na saúde mental e desenvolvimento da criança. Dificuldade de aprendizagem, dificuldade de sono, ansiedade e muitos outros transtornos e situações mesmo que geram para a criança. E olha, Diana, a gente já tem até uma mensagem que chegou do WhatsApp aqui, que bom. falando que o filho está ficando viciado no celular e tem apenas 3 anos. O que ela deve fazer? É isso que ela está perguntando aqui. Qual a orientação que você daria? Sim. Você sabe, claro, que esse é um termo que às vezes a gente fala, você está viciado no celular, meu filho está viciado. É real. O excesso de tela realmente causa dependência química, né? Vicia, como se né? fosse, né, uma dependência química. Vicia Mas 3 realmente. aninhos, né? Muito pequeno. Mas também é possível, dependendo do tempo que essa criança fique, né, ao longo dos 3 anos de vida dele, né, pode começar a ter, sim, indícios do que pode vir a ser uma dependência realmente da tela. Tem alguma idade que você indica para começar a ter essa interação da criança com o celular, com a televisão? Aí a gente usa o que realmente a Organização Mundial de Saúde preconiza, de 0 a 2 anos, para ter o mínimo possível. Eles falam para não ter nada, né? Mas que tenha o mínimo possível de contato realmente com a tela. E não precisa, né? A criança só vai começar a mexer no celular, só vai começar a ter muito na tela, uma criança de 2 anos, imagina, se o adulto der. Ele não sabe ir lá e pegar, ele não tem acesso, Claro. né? Então ele precisa que um adulto forneça esse celular para ele. Então o que
nós precisamos sim falar muito sobre isso, né? Que os pais tenham esse tipo de consciência de não oferecer, porque é mais fácil. Eu estou ocupado, eu preciso trabalhar, estou no home office, toma aqui o celular, né? Em vez de dar o celular, dá um livro. A criança para a criança folhear mesmo o livro, interagir, forma, claro. Dar desenhos para a criança, pintura para a criança, arte, é tão importante a arte para a criança, massinha, brinquedos de uma maneira geral, legos e brinquedos de montar. Então tem outras opções de brinquedos também que a criança pode estar do seu lado em casa, né? O pai e a mãe estão trabalhando, não pode sair com a criança naquele momento. Ao invés de oferecer o celular, pode oferecer várias outras estratégias e brinquedos e outros tipos de material. Então esse é o primeiro ponto mesmo. A criança não vai ter acesso se o adulto responsável não entregar esse celular para ele. E nesse momento, né, desculpa, dessa mãe, né, que fez a pergunta, já é ser firme, porque realmente quando a gente começa a falar que a criança está viciada no celular, é porque você tenta tirar e ela tem uma reação realmente de quem está dependente do objeto. Então ela fica muito irritadiça, mais agressiva, mais chorosa, mais ansiosa. Então precisa ter realmente muita firmeza. E esse assunto é um assunto que rende muito comentário. Muito. Então já tem gente mandando mensagem, bom. mandando pergunta. Coisa boa. Outra pergunta que eu achei muito interessante também, que mandaram, é se tem diferença entre as telas do videogame, televisão, celular, se todas prejudicam da mesma intensidade, se tem uma que é mais ou menos, tem esse tempo de tela que a gente está falando, tem um que pode de repente ficar um pouquinho mais, ou tudo acaba prejudicando e tem que ter aquela organização. Sim. Tela, se a gente pensa o que a tela emite, a luz azul que atrapalha no sono, os videozinhos, a cor, tudo aquilo que gera realmente uma fixação, né, na tela, seria a mesma coisa, tá? O que tem talvez de diferença para o celular é que é muito acessível, cabe na mão da criança. Ela quem pega, ela quem tira, Mais ela quem prático, aperta, né? mais prático. Uma televisão vai precisar do controle remoto, já não está na mão, né? Então essa sensação é diferente por isso, mas os malefícios são os mesmos. Acaba tudo tela sendo em si, tela, tudo é né? tela, Então a gente exatamente. vai agora rapidinho para o intervalo, mas é muito rápido. A conversa com a Diana Quintela continua no próximo bloco e ainda hoje tem dicas também para você que não se organizou, olha, financeiramente para as férias. O programa tá só começando, o Vem com a gente volta já já. Fiquem ligados, a Faetec está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher. São cursos de moda, beleza, gastronomia, informática, idiomas, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho, presencialmente na Faetec. Não percam!
Voltamos ao vivo, é o Vem com a Gente, nas Super Tardes da Band. Eu continuo aqui com a psicóloga Diana Quintela e a nossa conversa é sobre como tirar as crianças da frente do celular nas férias. Todo mundo sabe que o uso do celular em excesso afeta o psicológico das crianças e dos adolescentes, mas e os problemas físicos? Vocês sabiam que os celulares podem também prejudicar a coluna? Há vários anos, os indivíduos mais acometidos com dores na região do pescoço eram os adultos e idosos. E atualmente, a gente vê um aumento considerável no número de crianças e adolescentes com síndromes dolorosas nessa região. Isso se deve principalmente ao fato dessa nova geração permanecer várias horas do dia com uma postura inadequada da flexão anterior do pescoço para olhar as telas desses aparelhos. Para você ter uma ideia do impacto disso, a nossa cabeça, quando a nossa coluna está neutra, ela tem um peso médio de 5 quilos. Quando a gente flexiona em 15 graus essa coluna, a carga que a cabeça exerce sobre a coluna sobe de 5 para 12 quilos. E quando essa flexão aumenta para 30 graus, a carga sobre os músculos, as articulações e os ligamentos da coluna cervical sobem de 5 para 18 quilos. E nas crianças, o impacto disso é ainda maior, porque todas essas estruturas, tanto os músculos, quanto os ligamentos, quanto as articulações, elas estão imaturas, ainda em desenvolvimento. Os principais sintomas no dia a dia são dores na região do pescoço, rigidez e limitação de arco de movimento, dores de cabeça e alterações posturais, que se não forem identificadas e tratadas corretamente, elas podem se tornar permanentes. E as principais medidas para a gente prevenir isso são educação postural, que é ensinar essas crianças a utilizar os aparelhos na altura dos olhos, com os braços apoiados e com a coluna reta. É estimular essas crianças a fazer exercícios de fortalecimento do tronco, dos ombros e da musculatura do pescoço. Estipular limites diários para o uso desses aparelhos e estabelecer intervalos em que a criança deve levantar, se alongar e mudar de posição. Além disso, é fundamental um acompanhamento médico especializado periódico. Agradecer primeiramente então ao Dr. Luiz Felipe pelas orientações. A gente está vendo aí, né, Diana, que não é só um problema então ali do desenvolvimento, Sim. né, mas também problemas físicos que podem gerar. A gente está vendo aí da coluna, mas de repente também a visão, de repente ali, né, pela proximidade do aparelho telefônico. Sim. Então são vários fatores que podem ali atrapalhar o desenvolvimento. Né? Integral. Físico, emocional, mental. Ainda mais uma criança tão pequena, como a gente viu a mãe que mandou aqui, 3 aninhos já ali, atenta e presa à tela do celular. Muito acessível, né? Muito acessível. E olha, tem outra mensagem também de uma mãe com um filho de 2 anos. 2 anos de idade, não tem uma rede de apoio e acaba ficando ali com o celular, porque é a forma mais prática, né? É a forma mais prática, porém com muitos efeitos colaterais. Então, de novo, o que a gente estava comentando um pouco antes, né? Quais são as outras estratégias e o que a gente pode estar oferecendo para essa criança? Desenho. A criança que não tem até, né, que comece já a largar o celular, ela gosta de trabalhar com arte, pintura, guache, vai dar mais trabalho? Vai. Pode fazer uma bagunça maior? Sim. Agora, educar dá muito trabalho, né, Clara? De repente, chegando já a época das férias, já deixa separado um livrinho. Sim, ou vários, né? Desenho, vários. Sim. Aquele plástico grande para que a criança possa fazer pintura mesmo com guache, com tinta, né? Se preparar para outras estratégias, né? E outros itens. Porque educar dá muito trabalho, mas não educar dá muito mais. Trabalho redobrado, né? Redobrado, porque vai ter um resultado, vai ter uma consequência. E o uso de telas. Hoje a gente já vê isso com muita frequência e com muita nitidez também, né? Os malefícios que estão sendo gerados em crianças tão pequenas. Isso acaba também desenvolvendo, né? Você vai crescendo e vai acostumando a ficar mais tempo no celular. E falando de tempo em celular, quanto tempo se gasta, a gente também acaba ficando muito preso, às vezes, para ali conversar com um amigo, com um colega, família, trabalho também. Então vem com a gente, foi às ruas, para ter uma média, ver aí, conversar com o pessoal, quanto tempo mais ou menos eles gastam por dia no celular. Quanto tempo você fica na frente do celular e por quê?
umas 4 horas por dia pelo controle de escola, com o tempo do balé. É tudo, tipo, calculado relativamente o tempo que eu tenho com a minha rotina e essas coisas assim. Então, meus pais nunca me controlaram, eles sempre deram total liberdade para usar o celular, claro, com consciência. E eu só tive acesso às redes quando eu tive, sei lá, uns 14 anos, 15 anos, para ter total controle responsável. Só os finais de semana e normalmente 1 hora só. É isso mesmo, Nayara? Só os finais de semana. Lá em casa não tem jeito, só final de semana, né, Miguel? Eu acredito que eu passe umas 12 horas no telefone. Rola aquilo. Ana, sai do telefone, tá o dia inteiro no telefone. O dia inteiro, o tempo inteiro, a noite inteira, de manhã, tarde e noite. Todo dia. Todo dia. Pô, eu acho que umas 6 horas assim por dia. Tipo, no mínimo assim. Eu acho que, tipo assim, a nossa sociedade tá muito viciada no celular, tá ligado? Aí, como? Acho que mesmo minha mãe tentando controlar, não muito difícil. Tipo, se minha mãe não controlasse, eu acho que seria mais viciado do que eu já sou. Eu uso em média umas 7 horas ao dia. É, mais falar com os amigos, rede social. E seus pais te controlam, tentam controlar, como que é? Não, eles não tentam controlar, não. Eles me deixam mais livres pra usar o celular. Eu acho que eu não sou muito dependente do celular, não. Nossa, não é muito, né? Teve aí gente que teve até 12 horas, né? Bem novos também. Ninguém ali menos de 4 horas, né? Tem que ter essa organização. Só um menininho que só usa nos finais de semana. Um que bom, né? Mas é raro, né? Muito só raro. ele, porque a mãe tava ali orientando, só os finais de semana. Mas a gente sabe que isso é raro, não é normalmente o que acontece. Mas você acha que, por exemplo, a orientação dessa mãe foi uma boa saída? Ótima, com certeza. E você vê que o menino, que é uma criança, fala com muita tranquilidade sobre isso. Né? Ele já estava minha mãe, acostumado. exatamente. E esse combinado com a criança, que é uma outra dica também, esse limite de tela pode e deve ser algo combinado mesmo com a criança. Dependendo da idade da criança, os pais podem apresentar para eles por que eles não podem ficar tanto tempo no celular. Não ser só aquilo, mas por que eu não posso? Por que não? Não, isso aqui eu vou te mostrar por quê. O que isso pode causar em você de prejuízos para a sua vida adulta, para a adolescência. Prejuízos em tantas áreas da vida, como a gente já falou, desde a física, né, até a saúde emocional da criança. E aí fazer com essas crianças esses combinados. Vamos usar 1 hora de tela. Como que nós vamos medir essa 1 hora? Então, colocar um reloginho perto, uma ampulheta, a Alexa, para falar. Finais de semana, só como essa mãe falou. Mas sempre com o tempo combinado e a criança saber também quanto tempo me falta, que ela se organiza internamente. E aí chega um ponto que já é naturalizado para a criança, que a gente naturalizou a dependência no celular, como você comentou, né, Clara? A gente trabalha e faz tudo no celular. Então, essas crianças nascem nessa sociedade. Uma das crianças, um adolescente ali, falou, né? Nossa sociedade está muito dependente. E ele está coberto de razão, ele é só um reflexo dessa sociedade que está muito dependente. E como você falou, né? Os pais também são um exemplo. Então, eles também, né, de certa forma, estão ali apresentando para o filho que já é comum ficar no celular no dia a dia para comprar um ingresso, para entrar no banco, fazer... Para trabalhar. Para trabalhar. E também outras crianças. A gente vê muitas crianças na escola, né, com o celular, já muito novos. A gente recebeu até uma mensagem do Davidson, falando que o filho dele só ganhou um celular com 12 anos de idade e não tem nem rede social. Porque a rede social também ajuda a interagir com outras pessoas ali pela internet e acaba atraindo, então, mais ainda a criança ou adolescente, né? Sim. Tem alguns países que têm até uma idade de limite mesmo de uso de rede social. A rede social tem uma idade limite, mas isso não é tão controlado, né? Então, já tem alguns países que já está com controle jurídico mesmo maior da idade que o adolescente pode começar a usar as redes sociais. E muitos grupos e especialistas falam mesmo que a criança, que já é um pré-adolescente, só deveria ter acesso ao celular com 12 anos de idade, porque até então está na infância. O que uma criança idade perfeita aí. Idade ótima. Davidson tá certo. Tá ótimo. Por que ter celular antes disso? É claro, tem algumas situações de saúde, de estrutura familiar, que os pais precisam ter um contato direto com essa criança. Tudo bem, mas são casos tão excepcionais que não é o que a gente vê realmente da grande maioria das crianças muito pequenininhas, crianças bem pequenas pedindo para Papai Noel celular
Então você vê aonde entra realmente. Vira um brinquedo, só que um brinquedo que gera vício e que gera prejuízos muito grandes para essas crianças. E falando em criança, férias, criança também que adora chocolate. Ontem foi o Dia Mundial do Chocolate. Essa guloseima que a maioria das pessoas gosta tanto, né? E você já se sujou alguma vez comendo chocolate? Só que quando o chocolate cai na roupa, é ruim, né? É muito ruim. E será que mancha chocolate, sai com facilidade? Vamos saber agora. Vou ensinar vocês como tirar uma mancha de chocolate. Vamos lá? A primeira dica é de uma mancha de chocolate recente. Nesse caso aqui, num paninho de prato. Vamos retirar o excesso com água corrente. E aí, nesse caso aqui, como o tecido é mais resistente, a gente pode dar uma esfregadinha aqui com a mão, né? Mas se for um tecido mais fininho, você pode usar uma escovinha, que eu vou até mostrar aqui para vocês depois. Tirei o excesso. Uso um detergente, gosto do detergente de coco. Você pode usar um detergente neutro, caiu até um pouquinho mais. E aí você dá mais uma esfregadinha, lembrando sempre com cuidado do tipo de tecido. E aí vem. Se a mancha estiver mais grudadinha, deixa um pouquinho de molho, uns 5, 10 minutinhos. Depois você vem e faz esse mesmo processo. E agora eu vou retirar aqui. Isso foi uma mancha que aconteceu e imediatamente retirei. E nosso pano ficou assim, branquinho, sem a mancha de chocolate. Caso aconteça, né, a mancha só vir um dia depois, 2 dias, e a gente requer um pouquinho mais de trabalho no sentido de deixar de molho. Teremos uma aguinha morna. Essa aguinha morna a gente também retirará o excesso. Podemos usar uma escovinha de dente, uma escovinha que a gente sempre tem em casa, né, que a gente utiliza, e vamos retirando assim, ó, do tecido, retira. Usa também o mesmo detergente, um neutro, um de coco, e vai fazendo o processo de esfregar com a escovinha, e depois deixa de molho de 15 a 20 minutinhos e retira todo o excesso com a água, e teremos novamente o nosso tecido recuperado. Ah, olha só, não é tão difícil assim, hein? Dá pra criançada comer, se sujar à vontade, com muito chocolate. Então a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem dicas também de um especialista em finanças. Claro, para saber também como se organizar ali financeiramente para as férias, que todo mundo quer dar aquela viajada, aproveitar também. Então não sai daí que a gente volta já já. Queridos vizinhos, venho por meio deste comunicar que os meus filhos entraram de férias hoje e que se por acaso vocês me escutarem gritando feito uma louca desequilibrada, tenham certeza que eu pedi amavelmente 3 vezes. Agradeço a compreensão e boas férias a todos.
Voltamos ao vivo, El vem com a gente nas super tardes da Band. As férias escolares chegaram e se você não se organizou financeiramente, e para esse momento, fica de olho nas dicas do Dr. Júlio Caires. Olá pessoal, Júlio chegou e com ele as tão esperadas férias escolares. Hoje eu vou dar algumas dicas de como aproveitar bem esse período com as crianças e ainda cuidar do bolso. A primeira dica é planejar. Faça uma lista de atividades que podem ser feitas em casa ou em locais gratuitos da sua cidade. Museus, parques e centros culturais costumam ter programações especiais para as crianças durante as férias. Que tal criar atividades em casa? Montar um cineminha com pipoca, organizar uma tarde de jogos de tabuleiro ou até uma sessão de artesanato com materiais recicláveis pode ser muito divertido e econômico. Aproveite o tempo bom para fazer passeios ao ar livre. Uma ida ao parque, para um piquenique ou uma trilha leve são ótimas opções para gastar energia e se conectar com a natureza. Fique de olho nas promoções e descontos. Muitas vezes teatros, cinemas e parques de diversão oferecem preços especiais durante as férias. Pesquise e aproveite essas oportunidades. Use esse tempo também para ensinar as crianças sobre a importância de economizar. Dê um exemplo prático, como definir um pequeno orçamento para um passeio e mostrar como administrar esse dinheiro. O mais importante é aproveitar esse tempo para estar presente com seus filhos. As memórias que vocês vão criar juntos serão muito mais valiosas do que qualquer gasto. Espero que essas dicas ajudem vocês a terem férias incríveis com as crianças. Curtam bastante e até a próxima. Obrigada, doutor Júlio Caires. Então, ó, dá para se organizar com antecedência, juntar, ver, então, passeios aí mais em conta, dicas como ele falou. Né? O que você achou dessas dicas? Ótimas, dicas sem tela. Ele sem me ajudou. Sem tela e ainda barato ou de graça, né? Tem muita programação barata e de graça com as crianças. Você vai com as crianças para um parque, faz um piquenique com as crianças para eles, se estiver junto com os pais. Já é um grande evento de Junto de útil ao agradável. Exatamente. Dá para ficar sem tela, sem gastar muito. Se aproveitar, se curtirem, criarem memórias importantes, que é isso que a criança precisa. Com certeza. Interação. E hoje também é dia de falar em pet. E a Gardênia tem um recadinho para vocês. Pois é, a gente vai daqui a pouco dar essas dicas aí também sobre a questão dos pets também. A gente teve um probleminha técnico, mas daqui a pouco a gente já volta. Mas falando ainda das dicas que a gente estava falando de finança, conseguindo ali conciliar com um passeio, por exemplo, como a gente falou, tem muitos pais que às vezes não conseguem levar, né, as crianças para passear, não conseguem tirar as férias junto com as crianças. Então, de repente, organizar ali um passeio com as próprias outras crianças da escolinha, né? Uma boa? Sim. Entre os pais, né? Entre os pais da mesma turma. Se alguma mãe tiver de férias algum dia, quem sabe assumir um dia, outra assume. A gente está mostrando, por exemplo, o Museu da Manhã agora. É um passeio também divertido ali, uma boa dica. Muito legal. Eu vi aqui também falando do CCBB. Tá tendo uma exposição muito legal lá. Exatamente. Né? E a gente mora no Rio de Janeiro. Para quem mora aqui, a gente praia, não tem a praia, né? Com o inverno a criança carioca, adora também. Com certeza. E não dá para ficar ali... Nem a gente, adulto, também fica ali muito na praia com o celular, que é perigoso. Então já também é um jeito de ficar sem tela ali. É uma ajuda, né? Para que a gente fique sem tela, exatamente. Claro, com cuidado ali no mar também, sim, né? Por favor. E jogos de tabuleiro são excelentes estratégias para as crianças trabalharem muitos fatores de desenvolvimento mesmo. A criança desenvolve criatividade, desenvolve negociação, dependendo do jogo que for. Então, os jogos realmente são ótimos, interagem muito, demora um tempo, então realmente é uma atividade que você usa ali um tempo com a criança. E os pets que a gente estava falando ali agora também é uma boa brincadeira, uma boa interação ali com a criança, muito né? Muito bom, é natureza, né? É isso. E segunda-feira, dia de pet, a Gardênia tem um recado pra gente. Meu Pet, com Gardênia Cavalcante. Oferecimento, apaixonados por 4 patas. Para você que tem um cachorrinho, um gatinho, um filho de 4 patas e precisa levar o seu bichinho, Apaixonados por 4 patas. Dá uma olhada só aí, veja quanta coisa legal tem na Apaixonados. Sabe um lugar que tem ração pro meu cachorro? Na Apaixonados tem. Se eu quiser vacinar?
Na Apaixonados tem. E se eu quiser aproveitar para castrar o meu bichinho? Na Apaixonados tem. E se eu quiser um plano de saúde pet? Na Apaixonados também tem. Agora, se você precisar de gasolina para chegar na Apaixonados, eu sei de um posto que tem. Da castração ao plano de saúde, apaixonados por 4 patas. Se é pro seu pet, na Apaixonadas tem. Pois é, isso aí, Apaixonados por 4 Patas é a maior rede de clínicas veterinárias e pet shops populares do Brasil, com quase 100 clínicas em todo o estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul e agora chegando em Juiz de Fora, Minas Gerais. Se é para o seu pet, na Apaixonados tem. E falando em pet, né, como a gente estava conversando, Diana, eles também dão uma ajudinha aí pros pais, de repente, para gastar uma energia das crianças, né? Sim, eu amo, né? Quando tem pet em casa, com certeza é um super aliado. A criança cuidar do pet, interagir com o pet. A criança, ela aprende, ela desenvolve realmente nessa interação com outros pares, com outras crianças, com adultos, com esses adultos responsáveis, que é com quem ele tem mais vínculo afetivo. Mas a criança também se desenvolve interagindo com o meio que ela está, com os animais, com a natureza de maneira geral, com os brinquedos. Então, se a gente puder evitar que um desses meios de tanta interação sejam as telas, melhor. Né, que seja uma partezinha da interação, mas não a maior parte, né? Os bichinhos são ótimos aliados, sem dúvida. Com certeza. E, Diana, a gente falou muito dos cuidados que tem que ter, de ficar preso ali no celular da criançada, não ficar ali durante todas as férias ali com o celular. Mas o lado bom também, né? Qual é o lado ali do aprendizado, né, que a criança pode ter com as telas de uma forma saudável? É possível, desde que seja um tempo curto. O principal é o tempo que a criança vai estar na tela e, obviamente, o conteúdo que essa criança vai estar consumindo. Então, um outro trabalho, a gente fala que entregar o celular para a criança é uma forma de não ter trabalho, mas também não, porque é fundamental, é essencial que os adultos supervisionem, verifiquem o que aquela criança está consumindo. Então, precisa estar ali. Você deixar uma criança sozinha na tela tem o mesmo risco de deixar uma criança sozinha na rua. Ninguém deixa uma criança sozinha na rua. Também tem esse mesmo risco, ela está sozinha no mundo com várias outras interações, pessoas que podem entrar ali no jogo que a criança estiver, a gente não sabe quais são as intenções. Então tem muitos riscos de segurança mesmo, também de uma criança solta, sozinha ali no celular. E quando os pais não estão perto, tem que ter um combinado ali, né? Por exemplo, se tem filhos, como é que você faz? Qual é o combinado com eles? Eu sei que um já ainda não tem celular, pelo menos. Esse tem 11 anos, né? A gente fez esse combinado quando passasse a infância, né? Que ele teria celular. Tem um de 9 também. Claro, eu acredito muito na conversa com as crianças. As crianças são muito capazes, são muito potentes, muito mais do que os adultos, às vezes. Elas entendem, sim, eles têm uma né? flexibilidade, né? Tá a fase de neuroplasticidade cerebral, a criança pequena, essa fase realmente muito importante. Então é muito importante que converse com a criança, que combine com as crianças. Você me perguntou sobre os meus filhos, né? No meu caso, eu sempre conversei muito sobre os riscos com eles. Então, quando eu apresentava, olha, esse tipo de site, esse tipo de canal, bom que você nem tente entrar por isso, isso e isso. E aí, mas eu estou com uma curiosidade aqui, com uma dúvida aqui. Então, a gente conversa antes e depois vê. Claro, quando eles eram menores, eu realmente tenho aplicativos, eu tenho formas de segurança de celular, de tablet, né, que não era o caso do celular, da TV também, que você limita quais os sites podem ser acessados desse computador, né, quais os canais a criança pode acessar dessa televisão. Mas um adolescente, você pode conversar com ele, porque às vezes essa criança mais velha ou adolescente não vai usar do computador ou do celular dele, mas vai usar do amigo. Às vezes então, os pais ficam ali preocupados se a criança vai entender ou não. Acho que uma conversa sempre é adaptada à idade da criança, à linguagem da criança, mas explicando para ela o porquê do risco, né? Então são com esses combinados que essa relação vai crescendo, desenvolvendo, e a criança vai aprendendo que se tem um combinado, tem uma regra, precisa ser cumprida. Então, se o nosso combinado é que você vai ficar 1 hora no celular,
na tela, no videogame, né, na televisão, que aquela 1 hora realmente seja cumprida. Porque senão a criança vai entender, se eu fizer uma pirraça, se eu chorar, se eu fizer uma malcriação, minha mãe vai estender e vai me deixar ficar 1 hora a mais. Não é o ideal, obviamente, né? Então, esse combinado precisa acontecer e a criança entender que tem um compromisso também, né? Aí ela pode tentar negociar que no outro dia seja um tempo a mais, por uma outra razão. Combinado não sai caro. De jeito nenhum, a criança precisa disso, é rotina, né? Olha, eu vou para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho com a psicóloga, claro, com a Diana, sobre o uso do celular na escola. A gente volta já. Sou para mim uma paz, porque ela tem doença do carrapato há muito tempo. Eu venho lutando com essa doença com ela. E agora o doutor Jairo acredita que essa bactéria ele vai conseguir eliminar com a associação de uma medicação que ele vai fazer agora, que é novidade. Entendi. Né, com a inteligência dele, com a competência dele. Senhora. Quando olhei a terra arder, a fogueira de São João. A Arena da Baixada será palco do Arraiá de Duque de Caxias, uma grande e típica festa junina que, em sua estreia, homenageia o grande mestre Luiz Gonzaga, que completa 35 anos em 2024 de sua morte e deixou saudades. A festa acontecerá nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho. Além de uma grande homenagem ao Rei do Baião, ela visa promover a cultura nordestina, fomentar a economia, o turismo e o entretenimento local. Terão atrações como Belo, Zezé de Camargo, Felipe Araújo, Bonde do Forró e Fala Mansa. Voltamos ao vivo nas Super Tardes da Band, já com essa dica aí. Mês de julho, festa junina, uma boa opção também para a criançada. Festa junina é muito bom e as crianças amam festa junina. Amam. Então, já é uma boa opção também para ficar longe da tela, mais um momento. E tem muitas festas agora, Muitas né? agora. Já teve ali a junina, Julina também continua, ainda de repente em agosto Com continua. certeza, também. Agostinha vai continuando. Mas falando de celular também, como a gente falou, é uma boa opção, mas e na escola? Muita gente aí, como você é diretora de uma escola, de uma creche, como é que você vê na maioria dos pais ali? Qual a orientação também que você pode dar para eles? Esse ano, muitas escolas entraram leis mesmo falando sobre isso, que na educação infantil, que é o caso da minha escola, a gente não tem tela.
Então, trabalhamos muito com esse foco de sem tela para a criança aprender outras formas de aprender, de brincar, de interagir. E no Fundamental 1, também a maioria das escolas não permitia o uso de celular. E até então, a partir do Fundamental 2, as escolas já permitiam que as crianças e adolescentes levassem. Esse ano já entraram em alguns estados leis que também proíbem que tenha Agora celular tem lei, no Fundamental 2, o que eu acredito que tenha sido um ganho enorme. Então, muitas escolas hoje, mesmo pré-adolescentes ou adolescentes antes de chegar no ensino médio, também não podem levar ou usar o celular na escola. O que é ótimo, porque a gente vive em momentos de recreio, mesmo adolescentes, todos lá no celular e ninguém interagindo, E atrapalha o ninguém aprendizado conversando. também, às vezes, na escola, na aula. Muito, atrapalha muito. Então, já é um ganho nas escolas e eu torço para que as escolas fomentem cada vez mais o não uso, a proibição realmente do celular dentro da Mas escola. agora tem alguns pais também, não sei se na sua acontece isso, né? Alguns pais que pedem que leve o celular por uma questão de segurança, de repente aconteceu, atrasou, o pai não pôde buscar, tem que ligar ali rapidinho. Isso acontece muito? Em algumas escolas, sim, não é o caso da minha escola, porque isso é muito combinado previamente com os pais e são crianças muito pequenas, mas que fique como dica para todas as outras escolas, independente da idade, que os pais tenham acesso a um número fácil, um telefone fácil da própria escola. Então, esse contato das famílias com a escola não pode ser através da criança com o telefone que está ali dentro da mochila. Tem que ser direto com a escola, nessa relação, realmente. E esses combinados, da mesma forma que a gente faz com as crianças, precisa ser combinado com os pais, para que eles entendam realmente, né? Que os pais tenham essa consciência dos prejuízos. Então, muito bom a gente falar dessa pauta. Parabéns para vocês por trazerem essa pauta aqui, porque precisa ser falado, as famílias precisam ter consciência das doenças realmente que estão sendo geradas a partir do uso excessivo de tela. Ainda mais nas férias que o pessoal, Com né, a certeza criançada fica de repente mais ociosa, ainda no celular. né? Então acaba usando como recurso e que a gente possa fazer combinados aí entre as famílias para que não seja um recurso, ou que seja um recurso muito pequeno realmente para as crianças. Férias é tempo de aproveitar, interagir, criar memórias. E agora, ainda falando de escola, às vezes muitos trabalhos, né? Trabalhinho de casa, Sim. material didático é via online. Sim. Ou tem que fazer uma pesquisa, a pessoa tem que, né? A criança tem que entrar ali na internet, no celular. Como é que o pai pode controlar? Porque pode estar ali pesquisando, mas ali de repente entra na rede social rapidinho e acaba prejudicando também. É a supervisão. Não tem jeito. É o combinado É o também. combinado. Se a criança está com acesso ou precisa, por alguma razão, tá no computador ou no celular que seja, dependendo da idade, precisa ter uma supervisão. E se é um adolescente, essa conversa, o combinado, as regras, né? Eu preciso que você me entregue esse trabalho. Então, você vai ter 1 hora, 1 hora e meia, enfim, o tempo que for no computador, mas no fim desse tempo eu preciso ver o trabalho, onde está. Então, ele vai organizar esse tempo para fazer E tem uma essa pergunta entrega. ótima que chegou aqui do Ai, que Francisco, perguntando, olha essa pergunta é interessante, se tem algum aplicativo que dá para cronometrar, que limite o tempo do uso do celular ali, já utilizando o próprio outro artifício de aplicativo também, de repente, de tecnologia aí. Para os pais também, existem vários aplicativos que você pode baixar mesmo, né, no seu celular. Existem no próprio computador também, tem algumas formas de cronometrar. O pai baixa no aplicativo Baixa no celular dele. E no celular do pai, ele consegue ver o que essa criança está acessando. Isso ele consegue. Para que possa despertar o tempo mesmo, aí é para quem está usando o computador ou o celular, vai dar uma despertada de que já está no tempo de sair. E olha só, eu tenho uma pergunta boa também, porque eu tenho vó coruja, que deixa tudo. E quando os pais proíbem, mas os avós liberam? Aí tem que ser uma conversa também. Uma conversa com a família Aí a gente inteira. já entra numa outra pauta aqui. Né? Vamos alinhar com as É o famílias, combinado com a né? família inteira. Começa da criança pequenininha até os avós, não é Até mesmo? os avós, tio também. Vamos ensinar para eles também os prejuízos, os malefícios, Tem. como usar bem as telas, envolver a família nessa conversa. É um exemplo, né? Com certeza, é um exemplo. Mas obrigada, tá, Diana? Obrigada a você, foi uma ótima conversa, que Eu bom falar adorei. sobre isso. Muito Adorei, obrigada. muito obrigada, dica importante. O Vem Com a Gente conversou então hoje sobre como tirar, né, evitar que as crianças fiquem ali no celular e fiquem em excesso, ainda mais nas férias. Então, o Vem Com a Gente vai ficando por aqui. Fiquem agora, então, com a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. Amanhã a gente se vê nesse mesmo horário. Vem com a gente na Super Tarde da Band.